partir deste instante, o programa Na Sua Companhia. A entrevista, o debate, a prestação de serviços, o compromisso com o ouvinte. Na Sua Companhia. Apresentação e direção, Neise Ventura. Amigos ouvintes, o programa Na Sua Companhia está começando. Que bom que vocês estão aí. Pois é, estou com vocês todas as terças-feiras, sempre às 4h, com Cristiane Azamor no quadro Momento Psi. É só acompanhar aqui na Band Rio 1360 e no Facebook, na nossa página lá do programa. E hoje é o Dia Mundial da Compreensão, um caminho para a paz. Mas como anda a compreensão nossa de cada dia? E a tolerância, como vai? O que mais aborrece e envergonha o povo brasileiro? As mentes intolerantes ou a falta de compreensão? Então, atenção, porque estas e outras questões serão discutidas aqui, na sua companhia. Bandeirantes, 1360. Eu tô na Band. Você está na Band acompanhando o programa Na Sua Companhia. E tendo perguntas ou comentários, é só enviar o seu recado pelo site do programa, nasuacompanhia.com, lá no Fale Conosco, ou aí na página do Facebook, ok? E vamos para o debate. Na Sua Companhia, debate. Hoje nós vamos conversar sobre os caminhos da compreensão, da tolerância e compaixão, olhando para um país melhor. Então, para o debate de hoje, convidamos João Batista Damasceno, ele é juiz de direito e cientista político, e Vitor Koff Del Rey, cientista social e fundador da Ponte para Pretes. É isso? Pretex. É Pretex, tudo modernoso. Tá certo. E no quadro especial, Momento Psi com Cristiane Azamor. Sejam bem-vindos, amigos, parceiros aqui do programa. Boa tarde. Ai, que delícia ver todo mundo, rever os amigos aqui, né? É um prazer muito grande de estar aqui com você, com a Cristiane e com o Vitor e com os ouvintes, né, que são sempre aí conosco. Vitor está inaugurando hoje aqui na sua companhia. Primeira vez aqui na Band. Beleza. Eu não tenho TV em casa, eu só ouço rádio. Olha, excelente. Eu ouço vocês, os outros companheiros de vocês das outras emissoras. Eu sou um grande admirador do rádio. Meu primeiro emprego foi numa clipadora e eu era responsável por acompanhar alguns programas, e aí eu comecei acompanhando os programas de rádio. Trabalhar ou tendo que ouvir as notícias a partir do rádio, isso aumentou o meu poder de concentração. Você sabe que o que fica legal nisso, né? Porque o rádio, ele vai, hoje nem a internet, mas o rádio vai aonde a TV não vai, e muitas vezes a internet também não vai, né? Bom, hoje eu separei um tema legal, bacana. Seja bem-vindo aí na sua primeira vez aqui no programa. Muito né? obrigado. Nós estamos aqui com o coração aberto para todos os nossos amigos que transformam em grandes parceiros aqui do nosso debate, né? Mas hoje, dia 17 de setembro, é o Dia Mundial que a gente está comemorando aqui, né, de uma forma bem especial, por causa desse debate, o Dia da Compreensão.
né? Mas aí como anda a nossa compreensão, nosso dia a dia, nossa tolerância, né? Como é que vai tudo isso? A sociedade atual vivencia períodos de luta por direitos iguais, direitos à diferença, direito a ter direito. Damasceno, meu amigo, e aí, né? Como é que anda a compreensão e a tolerância do cidadão brasileiro? Pois é, anda mal. Anda mal, isso decorre da nossa concepção autoritária, né? Para compreender o outro, nós precisamos ter dúvidas sobre o que somos, sobre os nossos valores, sobre o que a gente conhece, né? É preciso compreender o outro e admitir que o outro pode ter alguma coisa para dizer, ter alguma coisa para dizer que nós não sabemos, ou pensar melhor do que pensamos. Então, para ter compreensão, é preciso ter previamente humildade. E numa sociedade permeada pela intolerância, essa palavra também é bem significativa, né? Pelo autoritarismo, é muito difícil falar em compreensão. Eu só posso compreender a partir do momento em que eu abra os meus ouvidos. A própria palavra tolerância, ela já traz um pouquinho dessa concepção autoritária. Porque quando eu tolero, assim, eu sou dono do pedaço e te tolero. Quando talvez fosse melhor tratarmos com uma convivência respeitosa, apesar das diferenças. Então não é tolerância. Você vê que a própria palavra em si, que nós usamos, tolerância religiosa, né, tolerância política, ela pressupõe uma hegemonia de um que é tão magnânimo a ponto de tolerar o outro, né? A ponto de permitir que o outro exista e que se expresse. Eu estou ficando meio chato e meio implicante, inclusive com o sentido de determinadas palavras. E uma das palavras que eu tenho ficado intolerante é com a palavra intolerância. Eu a tenho substituído por convivência respeitosa, por pluralidade. Porque é uma forma que nós temos de exercitar essa não hegemonia ou essa não propriedade dos espaços. Né? Então está muito difícil. Nesse momento todo mundo acha que tem razão, ninguém está disposto a aprender nada, ninguém está disposto a ouvir o outro, né? a se dar a dúvida de que talvez não seja o dono da verdade. Então o momento está muito difícil e por isso tudo virou final de campeonato, né? É um Fla-Flu, né? Nem mais é Fla-Flu, coitado do Flu, né? Mas virou um final de campeonato, né? Onde cada um acha que tem a razão absoluta e que o outro tem que ser destruído, o outro não tem o direito de existir. Você está falando dessa coisa do conhecer com profundidade, né, a palavra, o significado dela. E aí, eu também comecei a pesquisar, eu falei, gente, não encontro nada, ninguém falando sobre compreensão, né? Exato. E tem uma coisa maior que isso, que é você concordar com o outro, com o que é, com o que foi, com o que está sendo. Você pode até divergir, né? Mas é preciso ouvir. Mas o concordar é o seguinte, eu concordo com você do jeitinho que você é, do jeitinho que você veio, do jeitinho que você chegou aqui. Eu não estou te tolerando, eu só estou concordando. Vamos conviver, apesar das nossas diferenças, cada qual é um ser, exato. Cada qual é singular. É aceitação, não é aquela coisa passiva, mas exato. Eu concordar com o que você é, com o que você está trazendo com a sua história de vida, né? com as suas limitações, com as suas alegrias, com as suas possibilidades, com a sua criatividade, com o seu potencial. Enfim, eu acho que é muito maior do que isso. Mas vamos lá, porque a gente só está começando. Já antecipa, né? O momento PC, né? Antecipou, depois eu vou falar. Eu hoje, mesmo sendo PC, eu estou tirando a roupa de PC, estou aqui vestindo aqui a amiga no quadro dela, para poder ela estar trazendo, né, toda essa avaliação, né, de como ela tem esse olhar voltado para o comportamento, né, para as emoções. Mas, Vitor, a gente encontra aí pessoas que têm muita dificuldade essa questão de aceitação, né, de olhar para as diferenças, enfim, são os intolerantes de plantão. A gente sabe que aí na internet, então, o que mais tem é o intolerante de plantão, né? E aí eu fico imaginando assim, de onde vem isso? Né? Quando a gente fala de uma pessoa intolerante, de onde vem a sua intolerância? E aí eu penso na escola, eu penso na família, e aí quando falta educação, seja a educação dentro de casa, seja a educação numa instituição, né, sobra o quê?
além da violência, o que sobra quando falta educação, do seu ponto de vista? Fala mais próximo do microfone. Aí é a ideia robesiana do homem inimigo do homem. Não sobra mais nada, sobra barbárie. A única coisa que sobra é barbárie. O juiz... Eu não quero te chamar de juiz, porque eu esqueci seu nome. Damasceno. Doutor Damasceno. Obrigado. Pode tirar o doutor também. Damasceno. Embora eu tenha um doutorado de verdade. Não é em Harvard, não, tá? Mas é de verdade. As citações são próprias. Não, e é um trabalho autoral. Né? Foi escrito por mim mesmo. O Damasceno estava falando e eu estava pensando num conceito que possível, como Damasceno também é cientista política, ele conhece essa autora que é a Hannah Arendt. Ela tem um conceito que é chamado de alargamento da mentalidade. Alargamento da mentalidade, ela diz respeito ao quanto a nossa mentalidade foi alargada no sentido da educação, de que a gente consegue compreender o outro a partir de experiências que a gente já teve. Quanto menor é o seu mundo, menos experiências você teve, maior a possibilidade de você não entender o outro. E a gente tem vivido numa sociedade, num país, que a gente sabe que a gente tem problemas gravíssimos com a educação. Eu não sei se vocês estão atualizados em relação aos dados, mas, por exemplo, 95,4% das nossas crianças que terminam o ensino fundamental, elas são incapazes de fazer as 4 operações da matemática. Nossa, isso dói, né? Cerca de 90%, quando terminam o ensino médio, são os considerados analfabeto funcional. É aquela pessoa que lê um texto, mas não consegue entender o que leu. Mas eles sabem ler, eles são alfabetizados. Então, numa sociedade que produz... E aí a gente está falando muito propriamente das escolas públicas, que produz analfabetos funcionais e que produz uma gama de pessoas que são incapazes de fazer operações simples da matemática. A gente não está falando de algoritmo, a gente não está falando de raiz quadrada, de, sei lá, função aritmética, geométrica. Fazer um troco, por exemplo, de dar né? um troco. Dar um troco. A gente vai ter muita dificuldade em relação à questão do diferente. E se a gente for prestar atenção mais propriamente na história do tempo presente, o que a gente tem visto é muito o acirramento por conta do ideário religioso, que quando você olha para esse ideário religioso ou para a proposta que esse ideário religioso pretende entregar e o que o Evangelho de Jesus e sua cruz diz lá na Bíblia, você, cara, tem nada a ver, meu. Jesus deve estar olhando, eu não falei isso não era para fazer isso aí não, tá fazendo tudo errado, menino, não era isso. Então, por conta desse... e aí a gente pode até, inclusive, colocar na falta de educação essa questão religiosa. Por quê? Porque se você não sabe ler, quando você lê a Bíblia, você lê a Bíblia errado. E você reproduz errado. Ainda tem o pior, é que se você participa um pouco de uma experiência religiosa ou tem amigos, você percebe que dificilmente essas pessoas leem o livro. Ou seja, a fonte primária. Elas ouvem a partir de alguém que leu e que fala lá no domingo e diz que é isso, aquilo, e isso outro. Está acontecendo nas redes sociais, por exemplo. As pessoas leem o manchetão lá, ela já fez, ela nem se dá o trabalho de... Porque não tem, muitas vezes, muitas pessoas... Checar dá trabalho. Exato. Hoje a gente vive numa sociedade imediatista e as pessoas não querem perder tempo com isso. As pesquisas sobre fake news... Mas também não tem cognição para compreensão. Esse é o que mais me chama a atenção. Um dado interessante, as pesquisas sobre fake news, elas vão apontar que tanto quem está na esquerda quanto está na direita acredita em fake news. Se eu posto uma fake news a favor do presidente Lula ou da esquerda, todo mundo da esquerda replica, é verdade. E se eu publico ao contrário, todo mundo da direita replica. Ninguém está se dando ao trabalho. Tá faltando reflexão, né, Vitor? Porque dá trabalho, reflexão. Eu ainda vejo numa coisa... Não é trivial. Não é como, sei lá, você pegar o Kotler, né, que é lá do marketing. O solzinho tá aqui, aí você põe a empresa, aí do outro lado tem um stakeholder. Na 5ª série já dava para fazer isso. Mas agora, quando se trata de pensar do que a gente estudou, ciência política, você pegar os clássicos, que não é fácil de entender, é mais difícil. Mas, Neise, ele colocou uma questão muito interessante, que é essa coisa da experiência que a Ana Arendt fala.
E uma vida é pouco para ter muita experiência. A gente tem alguma experiência ao longo da vida. E a literatura supre isso. Porque a literatura, ela possibilita que nós compartilhemos as experiências dos outros, ou as experiências efetivas, ou as experiências pensadas e postas, né, nas obras literárias. Mas para isso é preciso também estar aberto para recepcionar a experiência do outro, né? E para poder acumular com a sua. Se você já sabe tudo, você não precisa saber mais nada, né? É a história do incêndio da Biblioteca da Alexandria, né? Tudo que a pessoa precisa saber está no Alcorão. O que não está no Alcorão, as pessoas não precisam saber. Ele foi lá, né, e colocou fogo na Biblioteca de Alexandria, né? Uma das mais importantes da história da humanidade. Então essa é a concepção, né, do totalitarismo, essa é a concepção da intolerância, né, do autoritarismo. Eu já sei tudo, ou tudo que sei, tudo que eu preciso saber está num determinado lugar. Eu posso desconsiderar todo o resto e destruí-lo. Mas aí, Damasceno, tem uma coisa muito interessante, que, por exemplo, é o Dia Mundial da Compreensão. Sim. E a gente está o tempo inteiro falando sobre as pessoas que não tiveram acesso à educação e, por isso, não conseguem ter um raciocínio tão sofisticado quanto o nosso. E aí eu fico pensando, como está o nosso nível de compreensão para entender essas pessoas que acreditam em umas coisas que são absurdas e a maioria das vezes a gente sabe por que elas acreditam naquilo, né? Porque faltou isso, faltou educação, onde cresceu e tem muito mais, uma coisa que eu sempre comento aqui, quando teve o caso daquela doméstica que levou um tiro em Madureira, numa comunidade, sim, e quando a família e aquelas pessoas da comunidade começaram a ser entrevistadas, parecia, a gente está falando de Madureira, tá? Mas parecia uma linguagem totalmente diferente. Assim, era tanto erro de português, mas não era um erro de português. Era pior do que estou falando, estou entendendo. Era pior do que isso. É pior que gerúndio. Sabe? Não, mas era uma coisa assim, que era uma linguagem inventada, que só eles ali sabiam. E nós estamos falando de um subúrbio de Madureira muito próximo da gente. Agora, o que eu acho importante, Vitor, pontuar, é quando as pessoas vão reproduzindo, seja qual for a mensagem, e você citou, se eu sou direita ou esquerda, eu estou reproduzindo. Eu vejo muito que nós estamos vivendo um momento da exclusão. Então, quando você reproduz alguma coisa, eu pertenço àquele grupo. Eu sou vista, né, por aquele grupo, uma vez que eu estou repetindo alguma coisa. Então, se o Damasceno, eu estou aqui e me sinto confortável com o que ele está colocando lá na rede, e eu estou, né, vivendo compulsivamente, né, estou lá colapsando lá com ele, né, a minha realidade com a realidade dele, das coisas que ele acredita, e logo eu pertenço. Então, eu acho que tem muito mais, além disso tudo que você colocou com muita propriedade, essa questão da gente viver o tempo todo na exclusão. Né? E a rede está... Elas fizeram isso, trouxeram essa possibilidade de você ser visto. Eu acho que assim, a humanidade ela sempre escolheu o seu lado. Quem estava aí sempre escolheu o seu lado. Talvez sim, as redes sociais deram a oportunidade das pessoas mostrarem de que lado elas estão. E como elas mostram? É óbvio que quando o Bolsonaro posta alguma coisa, todo mundo, quem está do lado dele vai curtir. Mas, Vitor, Twitter, mas não é só mostrar o lado, é ela mostrar que ela existe. Sim, né? Sim. Olha, eu estou sendo vista, eu não estou na invisibilidade. Mas este é um problema. As mídias sociais, claro que acentuaram isso. Né? Eu acho que você, Neide, e a Cristiane, né, podem até falar disso muito melhor. Tem essa coisa da exposição, as pessoas querem, né, estar inseridas. Agora, tem uma coisa terrível na rede social, que é este prazer e desprazer. Esse prazer imediato com o like, com a curtida. Você não espera, né, eu vou fazer alguma coisa, eu vou plantar uma árvore, daqui a alguns anos eu vou colher um fruto. E aí você espera essa árvore, você tem que ter paciência, você tem que olhar para o tempo. Né, você tem um prazer, né, nessa construção, para ter um prazer maior no futuro. As redes sociais propiciaram algo muito imediato, que é o que acaba gerando aí, eu não vou chamar de vício, não, que essa palavra traz uma conotação moralista, traz aí uma dependência, né? Traz uma dependência de aceitação imediata. Se a pessoa posta uma coisa e imediatamente ela não tem curtidas, likes, etc., ela se frustra. É como se estivesse o tempo inteiro buscando aprovação e se frustrando com
a não aceitação ou com a rejeição. Mas então isso virou um problema muito sério. Mas isso gera uma química no corpo também, claro que gera, exatamente. de satisfação. Se eu tô lá, postei alguma coisa, eu tenho lá, todo mundo dá ok, bonitinho, põe dedinho, coraçãozinho, põe aquilo tudo. O seu metabolismo se altera. Exato, elas têm sofrem uma química, né, esse impacto, e se isso não acontece, a pessoa já fica já se sentindo rejeitada, né, ninguém prestou. No Setembro Amarelo, né? E as pessoas têm pressa, né? Nós falamos semana passada sobre esse Setembro Amarelo, né, Cris? Não estamos nos educando para esperarmos por um prazer maior, né, num espaço futuro, né? E estamos buscando sempre o prazer muito imediato. Né? Então, essa que é uma questão muito complicada e que gera essa que é uma dependência química mesmo. Né? O próprio organismo produz essa química, essa enzima da satisfação. Voltando para o mundo real, né? Que a gente vê essa coisa imediatista, essa necessidade de emitir uma opinião, de ter uma opinião pronta. Aí eu vejo, né, semana passada, aquele fato muito triste, lamentável, que hoje nós estamos na 13ª pessoa, né, que veio a óbito no incêndio lá daquele hospital, como é que é o mesmo nome? Do Badim. Badim, né? DOR, isso é da rede DOR, do dono dos ônibus do Brasil, do dono das distribuidoras da Jabi Vasconcelos, distribuidora do atacadista de medicamentos do Brasil, e do dono dos hospitais privados do Brasil, que é o Barata. Ah, é o do Barata? É, a rede DOR é Barata. Santa ignorância. Os ônibus do Brasil, e tem mais, eles falam Hospital Badim, não fala Badim DOR, mas é rede DOR. Por isso que eu estava querendo entender, porque estava indo lá para São Cristóvão. Medicamento, ônibus, até eu sei, os medicamentos do Brasil, os ônibus do Brasil e os hospitais do Brasil. Tá? Tem como ficar pobre desse jeito? Então, não, é o seguinte, tem como falar de satisfação, de felicidade, de bem-estar, dessas coisas que a Constituição fala, de construção de uma sociedade justa, livre, solidária, de redução de desigualdades sociais e regionais, promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação, dignidade da pessoa humana, pluralismo, soberania, cidadania. Eu estou lendo a Constituição aqui. Pois é, aí a gente vê tudo isso aqui com uma coisa importante nas mãos de um grupo, ou de uma pessoa, né? Ou de um investidor que administra dinheiros de terceiros. Então, aí a gente vê essa coisa do imediatismo, valeu muito essa orientação, me clareou aqui mais um ponto do meu cérebro, né? Mais uma área aqui do cérebro, né? Mas a gente vê essa necessidade de ter uma opinião pronta. Aí vem o prefeito, né, depois da polêmica lá da Bienal, dos livros, aí ele vem falar assim, olha, foi sabotagem, isso aí, já foi. Então, ele já definiu a perícia, o que era, fechou. Quer dizer, é mais uma bola fora? É mais uma incompreensão da realidade, do que está? O que você viu por trás é incompreensão. disso? O que eu vejo é o seguinte, eu já estive no Copa d'Or mais de uma vez, e esse prédio foi construído para ser um hotel. Os corredores não passam a maca, como no Badim também. Aquilo não foi construído para ser hospital. Né? O hospital tem uma outra arquitetura, corredores largos, rampas, né, de acesso, né, mais de uma rampa, uma no extremo, outra no outro, se precisar, num caso de emergência. Mas aquilo ali foi concebido, né, para ser um prédio com outra finalidade, comercial ou residencial. E acabou sendo ocupado como hospital. Então, o que nós temos no Brasil, e aí eu posso falar muito especificamente da cidade do Rio de Janeiro, né, do espaço que eu conheço, que há uma certa complacência com essas coisas. Né? Olha, foi complicado o que aconteceu, mas poderia ter sido ainda muito pior. Né? No Copa d'Or, um incêndio daquela natureza talvez morra muito mais gente, porque os bombeiros, inclusive, no primeiro momento, se recusaram, né, a dar o habite, né, a permitir a ocupação do Copa d'Or para fins de hospital, porque ele não tem saída de emergência. Né? Se acontece um incêndio ali, né, pode ser muito pior. E no próprio Badim, né, poderia ter sido muito pior. Alguma coisa aconteceu que ainda favoreceu, interrompeu, né, porque fizeram tudo errado. Né? Desde a inexistência de uma equipe que soubesse apagar incêndio,
Isso é importante. Apagar incêndio não é para qualquer um. Isso exige uma técnica, o tipo de extintor que se usa, como se apaga. Você apaga incêndio não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Né? Você joga... Né? Eu sei disso porque eu fiz cursinho de segurança, tá? Há muitos anos, há 40 anos atrás. Cursinho de segurança no trabalho, né? Segurança é segurança do trabalho. As coisinhas de não deixar uma gaveta mais baixa aberta, que a pessoa vem e tropeça, essas coisinhas, né? Para poder ter cuidado com o outro. Então, fogo, você não joga água acima do fogo, porque você gera ali uma compressão e depois faz uma explosão. Você joga no chão, né? Para que apague. Então, ali o que eles acabaram foi fazendo, por falta de técnica, né? De conhecimento, abafando o fogo, né, com o pó químico. E aquilo ali depois aumentou, né, o incêndio e aumentou a fumaça. A própria instalação, né, ela não era adequada. Mas você vê que o tempo que levaram para começar a tirar as pessoas... E o pior é assim, o comportamento das pessoas, porque não existe um trabalho de prevenção. Em nenhuma instituição grande, né? Como a gente vê em prédios, essas coisas todas. Tem um nome, isso que agora não está Qual é o nome que dá quando a pessoa bota todo mundo para fora? Não, alarme falso, não, só é um exercício. Qual é o nome que dá... todo mundo sabe. Meus amigos, vocês também sabem, né? Evacuar. Então, mas é um nome que dá de prevenção, aquela prevenção. coisa toda. E aí, ali eu lembro que na gravação uma simulação de incêndio. Pronto, aí a Cris, para lembrar a gente. E as pessoas sentadas ali numa calma, quer dizer, não tem esse insight na hora de ver que alguma coisa, ter noção do perigo. Mas então, é a questão do dinheiro, é o lucro, porque uma empresa... Mas eles não estão treinados. O que eu ouvi é que em hospital nenhum do Brasil se faz isso, porque nunca, pelo menos foi o que eu ouvi, nunca se fez uma simulação. E aí a pergunta era como a gente faz uma simulação de incêndio num hospital que está todo mundo ali ruim. Acamado, como é que a gente vai simular, pessoas, tirar a gente da UTI pessoas, porque eles estão na UTI. Né? Aquilo ali nunca foi pode feito. Pode não tirar da UTI. Então nunca foi feito, como eles não souberam como fazer. Mas olha, quando você precariza as relações de trabalho, né? E a maioria da rede privada de saúde, ela não contrata mais sequer enfermeiros, são técnicos. E hoje em dia, ainda bem que o Conselho Regional de Enfermagem andou pegando no pé, né, que eram os auxiliares de enfermagem, né? Pessoas que faziam cursinhos em fundo de igreja na periferia. Que é mais fácil. Sem nenhum. Então você tem uma precarização do que o enfermeiro. Então você tem a precarização das relações de trabalho. E você tem uma otimização do lucro. Num espaço que você pensa em otimização do lucro, efetivamente ninguém vai gastar, né, construindo espaços, né, que possibilitem um manejo numa situação destas, né, treinar, né, as pessoas para uma eventualidade, mesmo que não faça nessa simulação, né, mas faça no possível, se tiver o que faz e o que não faz. Porque o que interessa num momento desse é a otimização do lucro. Quando você falar isso... E aí não tem como compreender o outro, respeitar a vida alheia. Exato, né? Para uma vida melhor e tudo. Então, quando você fala isso, eu fico imaginando no Rio Sul, por exemplo, um incêndio, as pessoas correndo, aquelas escadas vão derrubar as pessoas, né? Até encontrar uma escada que a gente consegue se perder ali na garagem, por exemplo. Eu já me perdi várias vezes na garagem. Eu nunca lembro, eu fico achando que eu sou sequelado, que eu nunca sei qual o andar que eu estou, qual é a, B, C, né? Imagine num momento de tensão. Mas, no fórum é um pouco pior. O edifício do fórum é um pouco pior. Exatamente. É verdade, porque aquilo largo, aquelas rampas, você vai... Talvez não que vai rodando, né? Vai assim virando. Mas tá bem pior. Né? Ficou bem pior, né? Eu acho que ficou depois pior. Da reforma. Enfim... Eu não quero falar uma coisa aqui, mas vou falar, né, que Papai do Céu é brasileiro, porque ajuda a gente, né, toda hora, uma situação dessa de pânico. Mas voltando à questão da Bienal, né, essa coisa de dar uma resposta rápida, a questão da compreensão, será que eu estou me fazendo entender? Será que o outro está ouvindo exatamente o que eu estou querendo falar? Enfim, até mesmo na questão da literatura. Aí se tornou, na verdade, Vitor, um importante evento de resistência para esse grupo da LGBT. Agora botei um Q. O que significa esse Q? LGBTQI. Deixa eu até botar o QI+. Faltou o I aqui. É a quantidade de gênero e as pessoas vão se identificando com eles.
Tem um pessoal que é o gênero fluido. Fala mais próximo também. Tem um pessoal que é o gênero fluido. Então, você pode estar com essa pessoa na quinta-feira e ela se identifica como mulher. Na sexta, já acredita que é um homem. E assim, vai fluindo. E aquele momento, aquele evento se tornou um evento de resistência, né? Ali naquele momento. Tá num momento. Foi uma bola fora que foi para um grupo uma bola fora, para outro uma bola. A gente está num momento de acirramento das tensões, porque a gente está num momento onde as pessoas se sentem no direito de falar. E falar qualquer coisa. Seja para bem, seja para mal. Elas acreditam que elas podem emitir uma opinião. Todo mundo virou especialista. Então, quando eu tive acesso ao que aconteceu na Bienal, e tive acesso porque tinha alguns amigos que estavam lá trabalhando como expositores, a primeira coisa que a gente faz é, peraí, deixa eu dar uma olhada no conteúdo, no que foi divulgado e por que está causando todo esse alarde, né? E aí você tem que fazer uma outra reflexão. Quais são os outros espaços públicos onde conteúdos como esses são divulgados? Aí você tem novela, você tem filme que tem beijo gay, beijo sei lá o quê, e ninguém nunca criticou isso, né? Então qual é a intenção de fazer com que aqueles livros fossem retirados da Bienal? Acho que a gente tem que muito pensar nas motivações que levam determinadas atitudes dos nossos, né, então, governantes. Mas, enfim, foi um tiro pela culatra, foi muito bem para o autor do livro, que vendeu como nunca. Inclusive, o livro passou a custar R$ 254 na internet, e ele custava R$ 35, né? Especulação, subiu lá o preço do livro. E também deu uma oportunidade dessa camada da sociedade, ou seja, as pessoas que se identificam como LGBTQI+, e são 36 gêneros, poderem, de fato, colocar no centro das atenções a pauta deles, que é uma pauta, de fato, importante e, de fato, relevante. E, né, que a gente discutiu... Não, mas o que a gente discutiu na faculdade, né, foi bem numa semana que eu estava tendo aula de mestrado, que, por exemplo, a gente está fazendo essa discussão, então a gente acha que o Crivella deu uma bola fora. Depende, porque se você é evangélico, ele deu uma bola dentaça. Diga-se de passagem. Dorani saiu na defesa. O presidente do tribunal teve a liminar do desembargador Heleno, né, garantindo a venda do livro, a liberdade de expressão. E o presidente do tribunal cassou a liminar do desembargador até que o Supremo veio e restabeleceu a liminar, né, primeiramente deferida. Dorani se solidarizou com o presidente do tribunal. Eu até mandei um e-mail, uma mensagem, WhatsApp para o Dorani, falando, né, com ele de outros problemas que tem na estrutura da igreja. Né? E aí é problema interno. Né? E ele, como um cardeal, né, como o arcebispo, né, tinha que tomar ciência. E ele me respondeu que isso era problema, cada paróquia tem CNPJ próprio e tinha autonomia. Eu queria que essa autonomia também fosse reconhecida para cada indivíduo, né, fazer da sua vida, né, o que lhe diz respeito. O que me chama a atenção é a gente, assim, tá todo mundo muito preocupado, né? Aí entra aquilo que você colocou mesmo, né, Vitor? Cada um é especialista no assunto. Mas eu vou chegar lá nessa... Não é especialista em nada ao mesmo tempo. Em nada, porque as pessoas ficam muito confusas. Porque antigamente a gente via na TV assédio moral, isso a gente achava, tudo bem, nós somos oprimidos, ou ninguém tinha esse poder de reflexão, gente, que era uma coisa totalmente... músicas, se você pega... Tem uma música do Chico Buarque, que é de um machismo fora de sério. Música essa que ele nem canta mais. Né? E aí, antigamente, as pessoas colocavam tudo na conta do fã. Olha como o funk obsceno. Nossa, como o Traje a Rigor cantou palavrões e toda sorte de pornografia. Como nossos clássicos, os nossos ídolos cantaram coisas extremamente grotescas que a gente nunca reclamou. Né? E a gente também precisa prestar atenção se o nosso ódio, ele não é um ódio de classe também, né? Porque se é Chico Buarque, filho do Sérgio Buarque de Holanda, que eu tive que ler para me tornar um cientista social, se ele que fala, tá tranquilo. Mas se é um menino periférico, muito, né? Acabou, não pode. Teve que ler e gostou muito. Tive que ler, gostei, né? Um homem cordial. Nossa, explica muita coisa. Inclusive explica isso que a gente está discutindo. Exatamente. Explica o que a gente está discutindo. E a outra coisa que você traz aqui, 36
gêneros. Aí eu fico assim, meu Deus, isso tudo, né, vai se arrumando à medida que a gente vai fazendo descobertas de outras coisas, das diferenças, né? É coisa pra caramba. Muita coisa. No Facebook são 86. Quando você faz uma conta, você pode escolher 86 gêneros. Gente, é muito. Eu preciso conversar mais com você, Vitor. Eu preciso botar um F5, me atualizar, porque até realmente onde dá para ver, todos nós somos o que a classificação chama de cis-hétero. Heterossexual, cis, porque eu sou homem hétero e me visto como um homem hétero. Então, cis-hétero. Nossa, muita coisa. Tem que fazer, como a gente diz na faculdade, tem que fazer uma eletiva de gênero para poder entender. Pois isso é interessante, na medida em que tem uma sociedade que passou a ressaltar a intolerância, e a intolerância mesmo. Durante o Império, tinha uma mulher médica que se vestia de homem, né? Eu aqui não vou, né, querer analisar a sexualidade alheia ou a identidade alheia, né? Porque eu não sei qual era, mas como ela saía à noite, trabalhava à noite, ela se sentia mais segura, né? Essa era a justificativa que ela dava, e aí o resto é por conta dela. Porque ela, como trabalhava à noite, tinha que sair à noite, ela se sentia mais segura andando pelas ruas do Rio de Janeiro, vestida de homem. Sim. E passou a se vestir, né, com roupas masculinas, né? Foi uma médica importante na segunda metade do século XIX, né? E que era uma figura, né, conceituada, respeitada no Rio de Janeiro, e ninguém se incomodava com isso. A partir de um dado momento, a sociedade passou... a sociedade brasileira passou a se ocupar disto, né? Os blocos de piranha no carnaval, né, sempre foram tradicionais. Os homens sempre se vestiram, não só nos blocos de piranha. Homens sempre gostou no carnaval botar roupa de mulher. Pois é. Isso é uma fantasia, e tem uns que nem tiravam depois do carnaval. Também, né? E a sociedade ficava esperando outro carnaval chegar. E a sociedade brasileira nunca se ocupou muito disso. Essa intolerância, aí a palavra cai muito bem, ela é algo muito deste presente momento, né, de radicalização e de tentativa de imposição, né, da sua concepção ao outro. Eu acho que a gente está num momento de acirramento das individualidades. Grupos minoritários como negros, como a comunidade LGBT, e aí mulheres, elas durante muito tempo, esses grupos... vamos colocar assim, né? É até um pejorativo pra galera que é homoafetiva, mas ainda não se assumiu. Esses grupos todos estavam no armário até bem pouco tempo atrás. E aí, a partir de um determinado momento, cresceu a possibilidade de você se assumir. Por exemplo, eu pesquiso muito sobre a questão do negro no Brasil. Até antes da política de cotas, 2010, o Brasil, ele tinha o quê? Tipo, quase 26% era negro. Hoje é 54,7%. Depois que teve a política de cotas e outras políticas que vieram oriundas do governo PT de afirmação da identidade negra e de que isso é bonito, as pessoas se sentiram mais à vontade para dizer, não, eu sou negro. É legal ser negro. Por exemplo, eu tenho 34 anos. Eu me assumi como negro aos 27. E olha, eu sou negro mesmo, não dá para disfarçar. Eu sempre soube que eu era negro, mas durante 27 anos da minha vida, eu vivi achando que isso era uma mancha, isso era ruim, eu não quero isso. Por quê? Porque todas as referências que eu tinha de 1 ano a 27 era que negro era ladrão, que negro quando não caga na entrada, caga na saída, que não vai dar em nada, que era escravo, que... Não anda correndo na rua que você pode ser confundido com ladrão, a minha mãe mandava preso. Eu sair de casa sempre com carteira de trabalho e identidade. Por quê? Porque ela sabia que a polícia ia me parar. Mas isso é um medo que protege, né? É aquele medo que a gente tem. Mas é um medo que ele tem... A gente tem que pensar numa razão. Por exemplo, ele é um medo que protege, mas não é um medo que as mães de filhos brancos têm. Não, por que não que é. Sua mãe de filho negro tem esse medo? E aí a gente precisa pensar por quê. Por quê? Porque historicamente os negros estão lá no sistema prisional. E aí a gente tem que falar que é um negro específico, que é o homem. Aí eu costumo dizer que existem 3 políticas públicas que funcionam muito bem para o homem negro: genocídio, encarceramento, população em situação de rua. Vai na cadeia, a maioria é preto.
Na rua, a maioria dos moradores de rua são negros e todos os dados sobre mortalidade vai bater no negro. O que eu acho que hoje também as pessoas estão querendo impor também através de uma agressividade. Porque, por exemplo, estou olhando seu cabelo black. A gente já passou por uma fase do black na década de 70. Tinha todo mundo black, queria ter aquele cabelo, e isso acabou, passou todo mundo para progressiva, está todo mundo careca aí hoje, né? Mas as pessoas estão assumindo hoje, Novamente. isso tem um lado bonito, né? Mas tem um lado mais agressivo. Mas, enfim, agressivo no sentido de querer impor também aquilo, a sua orientação sexual, a sua cor, a sua maneira de pensar. Hoje está todo mundo, como você mesmo colocou, está todo mundo no confronto, querendo mas nesse ter sentido razão. não tem jeito, porque o Brasil ele é muito arrumadinho. Quem pensa que o Brasil é uma desordem, que o Brasil é uma bagunça, está muito equivocado. O Brasil é arrumadinho, o Brasil tem proprietários, o Brasil tem registro de imóveis, o Brasil tem dono das empresas de comunicação, ele é muito arrumadinho, tinha os lugares certos nas universidades. Ele é arrumadinho, né? Ou ele é bem loteadinho? Loteadinho, eu tô dizendo, exatamente, é um loteamento. O loteamento de origem essa O problema é que chegou uma população que sempre viveu por ali, assim, eu também quero, eu também tenho direito. E isso na UERJ é muito emblemático, né? O Vitor traz questões de cotas. Eu hoje não tenho um aluno da Zona Sul na UERJ. Os alunos da Zona Sul subiram da UERJ, né, depois da política de cotas. Foram para a Fundação Getúlio Vargas, para a PUC e para a IBEBEC. Eu não tenho um aluno. Né? Há 5 semestres eu tive uma aluna que morava na Selva de Pedro Lebrão. Uma. Depois dela eu não tive, né, há 5 semestres, ela foi há 6 semestres. Então, isso significa que isso foi potencializado pela capacidade da pessoa que faz a prova e vai lá e passa, ou as pessoas não querem se misturar ali. Então, o Brasil é excludente. Essa classe média branca, ela não quer conviver com este pessoal que está chegando. E por isso a gente vê assim, eles estão agressivos. Eles me olham e dizem, não, é você que está estabelecido, né? E eu me vejo dessa forma. Né? Branco, hétero, cis. Não, eu vejo isso no com metrô, doutorado, com 2 mestrados. Mas peraí, não é só do negro, não. Estou colocando as pessoas que estão na invisibilidade, estiveram na invisibilidade. Elas vão olhar para mim assim, o seu auxílio moradia faz falta para a minha moradia. Né? E eu tenho que reconhecer que efetivamente o meu auxílio moradia faz falta para a moradia de alguém que está na população de rua e que certamente quando a gente vê um governador fazendo um check-up num hospital público ou um prefeito levando a mãe, está tirando a vaga de outra pessoa, né? Então é isso que está ali. E vai por demagogia, porque avisa a imprensa antes, né? Porque quando a coisa é séria, até o segurança vai para o Sírio Libanês e paga 200 mil, 168 mil em cash, para não provar de onde vem o dinheiro. Porque ele vai para lá para fazer uma consultazinha, porque não é coisa séria, para poder aparecer na mídia. É igual o político que toma café com leite e come pão com manteiga em botequim em época de eleição. Ele nunca mais aparece por ali para comer pão com manteiga e tomar café com leite no botequim. Na van ainda passa o alquinho, né? Então, essa população, ela efetivamente ela tem que chegar, e se não chegar cotovelando, ela não vai ocupar espaço. Ela será dizimada e impedida de passar pelas portas, tal como lá no livro Kafka, que é outro, né? Não é aquele o Kafka que o ministro leu, não. Não. A porta está aberta, mas você não pode passar por ela e você vai passar a vida do lado de fora, porque tem um guarda ali que te impede, que não te dá licença. Se você não empurrá-lo e entrar, você vai passar a vida do lado de fora. E assim, que não regride mais não. É pra frente. E quem não aprender a lidar com isso vai ser ultrapassado. Aí vai entrar, exatamente, aí que entra a seleção natural mesmo, né? Ou você fica para escanteio nisso tudo, no seu mundo da exclusão, ou se moderniza, não é Cristiane Azamor. Vamos para esse momento psi, né? De reflexão, né, Neise? Esse cenário tão sensível, né? De tantas incompreensões e de tantas compreensões, que é o que a gente está tentando trazer aqui, né? E hoje, mais cedo, nós estávamos conversando sobre esse lugar, esse estado criança,
né? Quando a gente vê um governante, por exemplo, numa falação, né, interna que ele traz para o externo, nesse lugar de criança, e aí isso é só uma provocação, porque eu sei que você já vem assim, transbordante de ideias e com isso tudo que a gente está conversando aqui. Vamos lá, Cris. Bom, boa tarde, Neise, boa tarde, ouvintes, boa tarde, colegas de debate. Bom, primeiro eu quero dizer, Damasceno, que você é quase um psicólogo, não é? Isso é um perigo. Não é? É quase. Eu vou dar medo. Olha, eu estou com medo aí dessa... Não, é interessante, assim, o que a gente conversou semana passada. A gente prepara, não é, tudo fora daqui do programa. Quando chega no programa, há uma sintonia, né? E há uma costura dos temas. É muito interessante isso. Você falou, primeiro, né? Eu gosto muito também de buscar o sentido das palavras, de buscar essa compreensão. E você falou da questão da intolerância. Foi importantíssimo a gente falar disso, né? Dessa questão de tolerar, porque a gente vai repetindo o termo e não pensa sobre, né? Não exercita uma das questões da autonomia, que é a reflexão, né? Bom, a compreensão, não é? O que é a compreensão? Eu fui buscar várias definições de compreensão e ela é inerente ao nosso ser empático, né? Nós temos que, para nós compreendermos, nós temos que ser empáticos. Nós temos que ser, outro sentido, né? Nós temos que ter esse sentimento de benevolência, de entender as emoções do outro. Isso está relacionado ao conceito de compreensão. E aí vamos usar o nosso processo cognitivo, né? Nossa inteligência, memória, atenção, pensamento, linguagem, motivação, emoções, né? Para compreender toda essa informação que a gente pega, para pensar sobre ela, para controlar as nossas emoções, analisar isso tudo e se posicionar, né? Então, o termo compreensão, ele engloba isso. Mas tem um ponto assim, essencial, que para a gente poder compreender, não é? Responder a esse sentido do termo compreensão, nós precisamos aceitar as diferenças. E aí o que você falou, Damasceno, a humildade, nós precisamos levantar dúvidas. Não é? Então, incluir o outro, outros termos que vêm no conceito de compreensão, incluir, envolver, englobar, né? Ir em direção ao outro ali para compreendê-lo, não é? Mas aceitando as diferenças. E antes da gente aceitar as diferenças no outro, nós precisamos aceitar a nossa própria diversidade, as ambiguidades, as ambivalências, que nós não somos reforçados para isso. No nosso núcleo ali, não é? No nosso meio social, não é? Para o grupo manter a homeostase, a gente acaba sendo treinado a reproduzir normas, reproduzir valores, não é? Até um posicionamento ali similar àquele grupo. Quando a gente começa a ter um posicionamento contrário, o grupo vai se movimentando ali para você voltar ao equilíbrio do grupo, né? Então, para que a gente... E aí as nossas diferenças, ambivalências, não é? Aqueles valores que nós temos que reproduzir, mas que nós não concordamos muito bem, acaba ficando ali, não é? Escondidinho, né? Dependendo aí do grupo que a gente está vivendo, né? Então, mas de uma forma geral é isso. A gente é treinado a reproduzir, não é? E aí isso fica difícil quando nós temos que compreender o outro, não é? Então, primeiro de tudo, a gente aceitar as nossas diversidades, né? As nossas dúvidas. Eu não sou um ser que tenho a verdade. Nós não somos acabados, né? Nós somos imperfeitos, nós temos, né, ambiguidades, ambivalências. Eu posso, né, ter um movimento ali, não é, de social, de uma luta social, mas em algum momento eu vou me contradizer, não é? Então, isso a gente tem que aceitar para que a gente possa incluir a diferença no outro, porque muitas vezes a gente tenta anular a diferença do outro porque bate na gente com alguma questão que a gente não quer enxergar e não aceita. Então, assim, quando você fala da questão infantil, Neise, eu refleti isso, né? Quer dizer, a gente é treinado a reproduzir. Né? Então, a gente não reproduzir é um movimento, é um exercício. Não é? A compreensão é um ato, é um exercício de agir. Então, nós precisamos ter esse exercício, não é? de enxergar as nossas diversidades, as nossas diferenças, ambiguidades e dúvidas, aceitar as nossas dúvidas igual a mim. E entender e incluir o outro ali. Porque aí eu vou aceitar a diferença do outro. Tá? Deixa eu só fazer uma observação em relação ao que você falou das redes sociais, dos likes. Né? Na verdade, a gente até conversou sobre isso já. A gente está falando da autoestima do brasileiro. Né? O sujeito, né, com uma boa autoestima é aquele que gosta das suas características. Parece que o brasileiro
brasileiro não tem uma boa autoestima, porque precisa da aprovação alheia, né? Então, quando você falou dessa questão dos likes, das pessoas precisar desses likes todos, na verdade, ela está precisando de uma aprovação externa. E aí a gente questiona como é que está a autoestima do brasileiro, que a gente conversou semana passada. É isso, Cristiane Azamor, nesse momento importante de trazer para a gente esse fechamento que a gente está discutindo aqui, né? E eu dou um like para você, tá? Aprovada, né? Agora, Damasceno estava aqui olhando, ouvindo a Cris falando várias coisas, aí eu fiquei aqui pensando, meu Deus, a gente está vivendo tendo que conviver com os nossos inimigos ocultos, né? Antigamente a gente falava assim, não fala isso não, porque o nosso maior inimigo foi o período da ditadura, né? E agora, qual é, do seu ponto de vista, que foi aquele período onde a gente veio combatendo há tantos anos, né? Qual é hoje o maior inimigo do brasileiro? Todo esse arcabouço autoritário, e aí, Neise, eu uso a expressão ditadura empresarial militar. Né? Os militares caíram fora, os empresários caíram fora no final ali da ditadura e deixaram só os militares pendurados no pincel e tiraram a escada. Mas a ditadura não foi feita pelos militares. Quem custeou aquilo ali foi o empresariado, né? E uma parcela conservadora da sociedade apoiou aquilo. A igreja apoiou, a OAB apoiou, né? E depois saíram também. Né? Como neste momento uma parcela da população está apoiando essas atrocidades que estão acontecendo aí. A ditadura se foi, mas o aparato repressivo que ela montou e esse terreno fértil do autoritarismo que permeia as relações sociais do Brasil também se manteve intacto. Nós não refletimos sobre isso. Né? Então nós mantivemos a Constituição de 88, a possibilidade da intervenção das Forças Armadas na ordem interna. Não tem país nenhum do mundo, se imagina os Estados Unidos vai usar o exército contra o seu próprio povo, ou a França, ou a Inglaterra. Para isso eles têm polícia, e a polícia é não militarizada, ela pode até usar uniforme, mas ela não é militar, porque militar é para destruir o outro. Mas nós, além de termos a possibilidade das Forças Armadas intervirem na ordem interna, nós temos ainda duas polícias. Uma polícia, né, de polis, que cuida da cidade, que investiga os crimes, e nós temos uma polícia militar, né, que tem caveirão aéreo, que tem, né, o caveirão que dá tiro, que mata as pessoas. Né, então nós mantemos um aparato repressivo, e aí já o militar, não é só ele, né, tem uma cadeia de comando, né, inclusive nessa figura, né, ele rompeu comigo, me telefonou brigando comigo por uma crítica que eu fiz a ele e me bloqueou no Facebook. Você está brigando com muita gente, Damasceno. Mas eu pensei que a intimidade, o conhecimento que eu tinha dele fora daqui e aqui participando do seu programa, ele fosse aceitar a crítica, ou pelo menos não gostar da crítica, mas continuar convivendo comigo. Mas me telefonou, né, e depois me excluiu das redes sociais. Mas deixa ele, que um dia eu falei com ele, olha, eu converso com você, agora no momento que você é governador, como conversava antes e vou conversar depois, porque você está apenas transitoriamente num cargo, como eu estou transitoriamente num cargo, como o Garotinho e Rosinha estiveram transitoriamente no cargo, como o Sérgio Cabral esteve transitoriamente no cargo, então nós não somos essas coisas, nós estamos transitoriamente nessas funções. Então vai ter que dar tiro na cabecinha e desce comemorando, né, a morte de uma pessoa que eu não sei se era devida, indevida, se obedeceu ou não a procedimentalidade, mas não se comemora nem quando isso é necessário. Então nós temos um aparato repressivo que foi montado, que continuou montado e que parcela da população nunca rejeitou. Né? Então você chega numa comunidade, numa favela, né? O sujeito invade a casa de um morador, a polícia vai atrás e mata essa pessoa dentro da casa do morador. E o morador vira e fala assim, eu quero mais é que ele mate esses bandidos, eu só não quero que mate dentro da minha casa. Né? Então ele acaba justificando, ou o contrário, nesse caso do menino da ponte. O governador estava comemorando, pensou que fosse um bandido perigoso. Quando descobriu que era um doente mental, ele descobriu que tinha pago um mico. Ou uma outra situação que eu vi e tenho usado como exemplo meus alunos, de uma mulher que foi linchada em São Paulo, supostamente por sequestrar crianças, etc. Né? Uma fake dessas aí. Depois que mataram a mulher, o Jornal Nacional narra isso e o apresentador do Jornal Nacional termina assim, e ela era inocente. Quer dizer, se ela fosse culpada, poderia linchar. Então exato. Nós temos nas nossas práticas sociais alguma coisa que referenda
né, essas truculências. E é por isso que elas estão presentes. Né? Então nós temos um momento, claro, nós estamos vivendo um momento de apogeu da estupidez. Anticultural, né, profundamente religioso, né, e anti-intelectivo. Ninguém está refletindo. Então é um momento, é um ápice deste momento. Mas essas coisas permeiam as nossas relações. A violência permeia as nossas relações, porque foi um país que foi capaz de escravizar pessoas por 300 anos e depois, né, expulsar essas pessoas dos locais onde elas trabalhavam, porque estava sobrando mão de obra na Europa, e trouxeram essa mão de obra para substituir aquela outra. Eu, sexta-feira, vou estar em Carangola, fazendo uma palestra sobre coronelismo, e eu localizei no Museu de Carangola uns processos em que o fazendeiro pedia ao juiz que retirasse das suas fazendas, né, aquelas pessoas que agora eram libertas, que mandasse para algum lugar, que botasse no trem e mandasse para a corte. Depois a conta chega, né? Então não é liberdade, é expulsão. Então uma sociedade dessa, efetivamente, ela legitima, ela convive e acaba por legitimar essas atrocidades, essas barbaridades. E por isso nós temos aí até apreensão de gibi, né? E o uso de fake news, porque os procuradores do município foram para o judiciário trazendo fotografias de um livro que nunca foi vendido no Brasil, né? Um gibi com alguma coisa, eu não sei a diferença entre fotografia e erotismo. Eu acho que fica faltando aí, né, nesse contexto todo, a falta de responsabilidade. Eu me responsabilizo por aquilo que eu estou criticando, eu me responsabilizo por aquilo que eu não estou concordando, eu me responsabilizo por aquilo que eu não gosto. Então está faltando maturidade dos nossos governantes, isso tem uma reflexão enorme, né? Isso, Vitor, diante do entendimento, da compreensão das crianças, das famílias, né? do povo brasileiro, né? Essa responsabilidade e, fundamentalmente, o respeito pelo outro. Então, aquilo que você, Natalana, você foi lá pesquisar, o dono de fazenda depois manda embora, quer dizer, você não serve. Então, trata o próximo como lixo, como exatamente. Algo totalmente descartável, gente, né? O humano, seu próximo. Uma sociedade que faz isso é capaz de tudo. Então, eu fiquei pensando, quando a Damasceno está falando, no outro... Não é um conceito da Hannah Arendt também, né? Que é a banalidade do mal, né? Que é o julgamento do Eichmann em Jerusalém. Era um senhorzinho bonito que tudo que ele fazia lá nos campos de concentração era abrir o portão para entrar o caminhão com os judeus. E aí ele fala, você vai me condenando por quê? Eu não fiz nada de errado, eu só abri o portão. Era a minha função. Então eu só fazia isso. Só que ele não conseguia entender que só o fato dele abrir o portão dava origem a todas as atrocidades que a gente já conhece. Isso. Então, o que a gente continua fazendo hoje é tratando o mal como uma coisa banal. Eu posso emitir essa opinião, eu posso falar sobre isso, eu posso ser preconceituoso, eu posso ser homofóbico, porque é pequeno. A gente acredita que, por exemplo, chamar de viadinho, chamar disso, de aquilo, de seu negro, que isso é pouquinho, mas é essa banalidade do mal que dá origem a uma série de que mexe com a autoestima, que mexe eu não sei se um discurso de ódio, que a gente está vendo agora com as matas pegando fogo, né? Que a sociedade, principalmente as pessoas que só executam tarefas e só escutam aquela voz do mal, né? Que ela se sente autorizada a fazer aquilo. A idade média agora tem uma outra coisa. Tem a indiferença. Eu acho que tem uma outra coisa. A indiferença. Que é não olhar, né? É não perceber, é não querer conviver, exatamente isso. E aí, pronto. Você tocou numa coisa muito, muito, muito importante, porque a falta de amor é a indiferença. Né? Isso para mim, tem... Gente, e aí, indiferença, não diferença. Não é? A não diferença. Então, tem que estar... né? Todos são iguais, o diferente eu vou excluir. Agora, eu só queria chamar a atenção nessa questão do comportamento passional nosso, do brasileiro, né? Quer dizer, emoção e comportamento. Então, ele se comporta imediatamente após a emoção. Então, não tem... Se eu sinto raiva, vou me comportar. E aí, eu não tenho esse processo que você falou, esse tempo de esperar, pensar, refletir. É a questão imediatista. Eu sinto, eu me comporto. É o pai do Chico Buarque, né? Quando ele vai falar que o brasileiro contabiliza o seguinte: aos inimigos a lei, aos amigos todos os benefícios. Mas isso está em todos os lugares. Teve aquele caso do editor da Folha de São Paulo que matou uma jornalista que não quis mais sair com ele. Né?
Eu lembro que conversando com os amigos, eu falei assim, olha, você já imaginou se eu fosse matar todas as mulheres que disseram não para mim? Eu seria um serial killer. Né? Então, claro, você tem que... mas você é tão fofinho, Damasceno. Por mais que seja frustrante... mas se eu fosse eu fiz um serial killer, bonzinho, né? Você imagina... Mas as nossas mulheres... É onde está o assédio, é onde está a violência sexual, é onde está... Elas estão morrendo, exatamente. Essa dificuldade de receber o não, eu posso tudo. Exatamente. Eu sempre acho que tem aquela imagem da criança, né? Que ela se não for do meu jeito, é de jeito nenhum. Então, eu não aceito não, eu quero Danoninho no supermercado, exatamente. Eu quero continuar vendo esse canal de TV, eu não quero estudar, eu não quero isso. Limite, né? Cada vez mais sem limite, então falta redes sociais sentimento de família, falta limites, né? Falta responsabilidade e crescimento, e eu estou com muita pena, porque o Isoneto já fez aqui sinal dizendo que acabou o debate, né? Meus amigos, Damasceno, Cristiane, Vitor, obrigada pela construção desse debate tão legal, tão informativo, orientador, né? E vocês aí, meus amigos, continuem prestigiando aqui o programa, né? Vocês gostaram? Na sua companhia é assim, cheio de informações, alegre, a gente brinca, a gente chora, né? E a gente traz muitas informações. E eu, é claro, estarei esperando vocês aqui na próxima terça-feira, a partir das 4h. Até lá, meus amigos. Obrigada de coração. Foi um prazer grandão estar aqui. Muito bem, bacana. Até.